Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Lumen Academy Podcast. Eu me chamo Nelson Bianchim e estou hoje aqui com a presença do Márcio Welter. Seja bem-vindo, Marcião, a esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Nelson, aí, por esse convite, mais pelo tema que a gente vai tratar hoje, que é um tema assim, muito bacana e estamos chegando no final do ano, então é um tema que eu acho que vai ressoar muito bem com o momento que nós estamos vivendo, né? Voltando nessa rotina de trabalho híbrido, trabalho em casa, trabalho não em casa, híbrido, não sei o quê, diversos tipos de trabalho, e trazendo à tona esses temas. É muito bom estar aí com você nesse podcast aí da Lumen Academy. Show, verdade, né, Marcião? Final do ano chegando, ali a época de fechamento de contrato de metas, aquele sprint final, né, para a gente conseguir o nosso resultado. E tem muita conexão, né? O tema de hoje tem muita conexão com o que foi tratado no podcast número 2, né? O nosso segundo episódio, onde a Carol e a Nath falaram um pouquinho sobre caos office, né? Acho que esse contexto, né, desse caos office, muitas vezes esse home office meio que forçado ali, de uma maneira, uma adaptação meio forçada, até essa volta que algumas pessoas estão tendo com relação ao trabalho presencial. Acho que o tema de hoje vai conectar muito ali com vocês que estão nos ouvindo hoje, estão nos vendo aqui dentro desse nosso bate-papo. Como que a gente pode melhorar ou até mesmo mudar um pouquinho esse contexto desses últimos 2 meses que a gente tem pela frente, né? Mês de novembro, para quem está nos ouvindo no ano de 2021, hoje é exatamente 10 de novembro de 2021, então como que a gente pode aproveitar esses 2 últimos meses do ano e te ajudar ali a melhorar as suas entregas, melhorar a sua performance diária, seja no seu contexto de liderança, seu contexto de efetividade, de comunicação ou de propósito, de autoconsciência, como nós trabalhamos dentro da Lumen, dentro desses nossos 4 pilares de atuação que nós temos. E Márcio, fala pra galera aí, qual que é o tema do nosso bate-papo de hoje? Como que a gente vai poder ajudar essa galera que está nos ouvindo no dia de hoje? O tema de hoje, Nelson, vai ser o seguinte: como pegar e abrir as gavetas, entendeu? Para você tirar todas as metas que você não cumpriu até agora. Não, brincadeira, gente. O tema de hoje é a qualidade do sim, que nós temos visto, né, Nelson, nos treinamentos que a Lumen Academy oferece, né, especialmente no método Mais Atividade, uma coisa bem interessante, que a qualidade do sim é muito importante no nosso dia a dia. E focar nesse bate-papo aqui na qualidade do sim, no momento que nós estamos, eu vejo que é sumamente importante para o próximo ano. Especialmente para o próximo ano, porque para esse ano, né, Nelson? Pois é. Basicamente, você vai tirar o pó dos seus objetivos, mas já está chegando o final do ano. Tem algumas coisas que nós precisamos preparar para o próximo ano. Então, super legal esse tema aí. E verdade, né, Márcio? Melhorar a qualidade do nosso próximo ano, né? Esse tema, qualidade do sim, né? O que será que diz esse tema, né? Qualidade do sim, né? Qual que será que é o contexto, né? De onde surgiu esse tema, né, de qualidade do sim? E isso tudo a gente vai mostrar para vocês no dia de hoje, né? O que é essa tal dessa qualidade do sim e como que a qualidade do seu sim pode estar te sabotando ou até mesmo te travando dentro da sua jornada, né? Mas nada melhor do que a gente começar a falar desse tema, Marcião, entendendo, explicando para a galera aí, né? O que é essa tal dessa qualidade do sim, né? Da onde surgiu? De onde veio, né? O que comem? Onde vivem? Né? Igual diz aí um programa que muitas pessoas assistem toda sexta-feira, né? Onde vive? Quem são? O que é a tal da qualidade do sim? Perfeito, Nelson. A qualidade do sim, ela surgiu dentro de um contexto de efetividade, né? Como é que eu consigo gerar mais impacto na minha vida e na vida dos outros? Isso vem muito através da qualidade do sim. Quantas vezes no nosso dia a dia nós tomamos decisões, mas que essas decisões não estão nos levando ao nosso norte? E quando eu, especialmente, comecei a analisar, né, Nelson, melhor nós começamos a analisar
como nós conseguiríamos termos melhores resultados no dia a dia, nós começamos a ver uma coisa, que a qualidade do sim, ela é sumamente importante para nós termos uma maior conexão com o nosso norte, né? E hoje, Nelson, se você me permite aqui uma coisa bem interessante para a nossa conversa, hoje eu estava levando meus filhos para o colégio e eu me deparei, ali eu moro em São Paulo, né? E perto da Faria Lima tem um café. E eu me deparei com uma foto, melhor foto não, uma frase, um texto do Rubem Alves, que eu achei sensacional para esse tema, sabe? As coisas não acontecem por acaso, né? Mas eu queria ler ele, que eu acho super pertinente para esse momento. Porque muitas vezes nós temos grandes ambições, mas nós não colocamos em prática o que a gente gostaria de fazer, né? É tipo, no começo do ano, a gente faz aqueles objetivos, não, esse ano vai ser diferente, não sei se acontece isso, né, com você, né, Nelson? Já aconteceu, nossa, olha, esse ano vai dar tudo certo. E aí chega na metade do ano e fala assim, nossa, eu ainda nem comecei a pensar naquilo, eu falo, melhor, mês que vem eu vou fazer. E aí vai no mês que vem, daí chegou mais um ano, daqui a pouco a gente fica velhinho e fala, nossa, poderia ter feito um montão de coisa. Poderia, mas não fez. E duas coisas que nós não compramos é saúde e tempo. Nós não compramos isso, né? Então vou citar isso daqui para a gente trazer no nosso bate-papo ali, porque somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência das certezas, mas isso é o que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram, né? Rubem Alves. E por que eu estou trazendo essa questão? Não adianta a gente sonhar alto no nosso dia a dia se a gente não tem planejamento, se a gente não tem qualidade do sim. E também, né, não adianta a gente planejar pra caramba, ficar naquela gaiolinha sem pensar alto também, né, Nelson? Nossa, Márcio, concordo 100% dentro desse contexto, né? É aquilo, né? A gente, que nem você falou do começo do ano, né? Muitos aqui que estão nos ouvindo, eu também já fiz muito disso, né? Que é aquele famoso ritual, né? Que todos já passaram, ainda passam, que são as tais das promessas de ano novo, né? A gente se enche daquele espírito de renovação, a gente pensa muito nesse ano que está chegando, agora a gente vai passar por isso, né? 2022 já está batendo na porta, e a gente começa a querer várias e várias coisas na nossa vida, né? Novos nortes, novos sonhos a serem realizados, né? Só que a gente deseja e não atua, a gente se aprisiona. E muito dessa prisão se conecta com a baixa qualidade do nosso sim, né? O que, de uma maneira tangível, Márcio, você consegue trazer um exemplo do que traduz essa qualidade do sim? O que significa essa qualidade do sim na prática para a galera? Claro que sim. Tem algumas coisas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, Nelson, sobre e-mails. Fala só sobre e-mails. E ela falou assim, Márcio, teve uma pessoa que me enviou um e-mail às 3 horas da tarde do domingo. E aí ela me questionou, ele deveria enviar esse e-mail? E eu falei assim, eu acho que para ele tanto faz, né? Se ele envia às 3 horas da tarde ou não, possivelmente ele se planejou para isso. A maior questão é quem vê o e-mail às 3 horas da tarde que chegou, entendeu? Sem ter se planejado para aquilo. Ou seja, algumas vezes nós somos reativos às coisas e não estamos em modo ativo. Então, constantemente a gente está olhando para as coisas e a gente não sabe para que a gente está fazendo. O problema não é quem envia, é quem olha no momento que o e-mail é enviado.
entendeu? Essa é só uma questãozinha. Vamos ver o WhatsApp. Quantas vezes nós nos pegamos vendo o WhatsApp no dia a dia sem objetivo nenhum? Tenta ver, no próximo dia de trabalho, que você olha de manhã e fala assim, beleza, eu só vou olhar o meu WhatsApp quando eu tiver um objetivo claro. Gente, é um negócio incrível, que você vai ver quantas vezes você olha o WhatsApp ou o e-mail ou qualquer outra ferramenta e você não tem objetivo nenhum. Eu fiz esse teste, Nelson, e foi assim, interessante, sabe? E tem um dado, né, Márcio, que é bem interessante, que saiu uma pesquisa no início desse ano, falando a questão do uso, né, do aparelho celular, do uso da internet, na verdade, por parte da população brasileira, né? E foi constatado que o brasileiro fica numa média aí, conectado com a internet, uma média de 7 horas do dia. Entre 6 horas e pouquinho, até um pouquinho próximo ali das 7 horas. Se a gente considera o nosso atual momento, né? Talvez você que está nos escutando pensa, poxa, mas 7 horas faz sentido, né? Trabalhamos 8 horas por dia, fora aqueles horas que a gente passa mais e tal. Pois é, só que quando a gente fala de média, é considerando pessoas que trabalham utilizando a internet e pessoas que trabalham não utilizando a internet. Então, quando a gente fala de uma média, a gente coloca todo mundo dentro da mesma avaliação, né? Dentro do mesmo critério. Uso de internet. 7 horas é a média da população brasileira. E dessas 7 horas, 3 horas e meia é o tempo que a população brasileira gasta, em média, utilizando as redes sociais. E até para poder trazer muito esse contexto, né, que o Márcio acabou de compartilhar, né, do uso do WhatsApp, quantas e quantas vezes você está lá, deitadão no sofá, do lado dos seus filhos, do lado da sua esposa, do seu marido, da pessoa, de um familiar, de um amigo que seja, e você está lá falando sim, eu estou dando sim do meu tempo junto com essa pessoa. Só que você abre o seu e-mail corporativo, abre o seu WhatsApp, abre o seu Instagram e a pessoa está lá falando contigo e você está lá imerso em algo que não vai gerar o resultado que talvez você gostaria para aquele momento. Tá lá, mas não Qual que é a qualidade do sim, né? Tá lá, mas não tá, né? Tá lá só o corpo presente, a mente tá longe, né? Qual que é a qualidade do sim que essa pessoa está dando para as pessoas que estão dentro desse mesmo contexto, né? A qualidade do sim é exatamente isso, né, Márcio? O quanto que a gente, de fato, está gerando de impactos positivos para aquilo que a gente decide como importante para o nosso dia a dia, né? Aqueles momentos que a gente julga e fala assim, cara, isso daqui eu falo sim, quero isso para mim nesse momento. Só que ao mesmo tempo que a gente fala sim, a gente vai falando sim para várias e várias outras coisas irrelevantes que não geram o resultado que a gente quer para aquele principal, né? E aí a gente fica atolado, fica lá submerso com um monte de tarefinha, um monte de insight, um monte de situação que não tira a gente do lugar. Por isso que quando você fala sim para suas promessas de ano novo e ao longo do ano essas promessas ficam no esquecimento ou caem no limbo, como a gente chama, né? Cai no limbo, aquele lugar que não vai gerar o resultado, que não vai te levar nem para frente nem para trás. Qual que é a qualidade do sim que você deu para aquelas promessas, para aquelas metas, aqueles sonhos que você talvez traçou nesse momento, nesse ritual de ano novo, né? E trazendo duas coisas aí, viu, Nelson? Que são bem interessantes e que nós escutamos bastante e para vocês que estão escutando a gente também, pode ressoar, que a primeira muito se ouve, e pode ser que você já tenha ouvido, eu não sei dizer não, é difícil dizer não, eu não sei dizer não, eu não tenho essa capacidade de dizer não. O problema não está. Aqui na empresa que eu trabalho não pode falar não de jeito nenhum, né? Exato, né? E assim, quantas vezes nós escutamos isso ao decorrer da nossa carreira. E o problema não é esse. Ou melhor, a solução não é você aprender a dizer não. O não é uma consequência de um sim bem dado. Então, se nós focarmos cada vez mais na qualidade do nosso sim, na qualidade das nossas decisões,
Isso dói, gente, no começo, porque você, como entre um e outro, você tem que decidir, você vai começar a dizer mais não, tá? E uma das coisas que ajuda pra caramba para a qualidade do sim é fazer uma calibragem semanal, por exemplo, usar mais agenda, porque daí você vai ficar sabendo o que você tem e o que você não tem. Agora, quando você não sabe qual que caminho serve, né? Eu estou indo para onde? Não sei, então vamos ali. Né? Então, use melhor a sua agenda e aí você começa a decidir. Eu não tenho todo aquele tempo que eu tenho para dar para os outros, ou para emprestar, ou para alugar para eles. Eu tenho esse tempo aqui, eu tenho meia hora. E você vai começar a perceber que a qualidade das suas decisões ela é muito maior. Entendeu? Então, primeiro, aprenda a dizer bem esse bendito sim aí, que ajuda muito. E tem um ponto, né, Márcio, que eu concordo 100% contigo, né? Quando a gente fala de calibragem, né, para você que está nos ouvindo, calibragem nada mais é do que aquele momento que você vai parar ao longo da sua semana para decidir as ações que você vai tomar. Sabe, igual quando você vai no posto de gasolina para poder fazer a calibragem dos seus pneus do carro, né? Como se você não faz e tem um carro, olha, você possivelmente terá um prejuízo no futuro. Então, se você não faz isso, comece. Não só no seu carro, mas também na sua vida pessoal, né? Para por um momento e comece a tomar as decisões que você precisa. Colocar a pressão, a direção, o ponto que você precisa tomar para cada dia da sua semana. E junto com isso, né, Márcio, quando a gente fala dessa qualidade do sim, desse planejamento, isso reflete muito em diversos outros aspectos da nossa vida, né? Como a gente fala, né, dentro do nosso processo de desenvolvimento pessoal e profissional da Lumen, nós atuamos em diversos níveis dentro de uma mesma pirâmide. E quando a gente fala do norte, Márcio, qual é a relação da qualidade do sim quando a gente fala do nosso norte, do nosso propósito? Tem alguma conexão? Ou, se a gente já tem o nosso norte, a qualidade do sim já é garantia de sucesso. A gente já vai conseguir sair alcançando aquele nosso Big Rock, né? Aquele nosso topo do Monte Everest fácil, fácil. É assim que funciona? Nossa, isso seria o mundo ideal, né? Que você pensasse as coisas andassem sozinhas, né? Não é assim que acontece. Então, tem uma frase de Napoleon Hill que é bem interessante, que ela fala, pensamento todo mundo tem. A grande diferença entre as pessoas que são capazes de serem de alta performance, ou seja, performarem melhor do que as outras, são duas coisas. E aí eu vou mudar um pouquinho a cotação dele, tá? Me permite, aí, Napoleon Hill, tá? É a capacidade de decidir, né? De direcionar essas coisas de acordo com esse norte e controlar essas questões, hoje dentro da tecnologia, uma questão de controle, né? De ficar ali dentro da gaiola, né? Como Rubens Alves fala ali. Mas sim de pegar isso e controlar dentro de um planejamento, como nós falamos aqui, dentro de uma calibragem que você calibra o seu calendário, a sua agenda e fala, ó, isso aqui está me levando para onde eu quero ir. Então, ter o norte não significa que você vai alcançar ele. É tipo, eu quero ir pro Everest, entendeu? Eu quero ir pro Everest e eu olho para a montanha e falo assim, eu vou chegar lá. Não, tem que colocar os meios. E aí vem uma outra coisa que mandaram nas redes, tá, Nelson, recentemente, um questionamento. Super legal tudo que vocês estão fazendo, falando. A gente fala uma coisa. Essa questão da qualidade do sim, muito boa e tal, norte também, mas como é que eu decido melhor no meu dia a dia? Como é que eu decido melhor no meu dia a dia? Essa é a grande questão. Porque quando a gente entra, e você falou bastante também, né, Nelson? Quando nós entramos na nossa rotina, nós somos engolidos pelaquela rotina, porque muitas vezes nós não temos um planejamento, entendeu? E aí, porque não fizemos a calibragem semanal, e a nossa qualidade do sim é muito baixa. A primeira coisa é, use sua agenda. Conecte, coloque as coisas lá que você precisa fazer e as coisas que você vai deixar de fazer também. Em outro lugar, não na agenda, porque a agenda é um lugar sagrado, mas deixe em outra ferramenta, né? Tem Todoist,
enfim, tem diversas outras ferramentas de controle, mas a gente precisa ter um painel para a gente tomar decisão, senão qualquer coisa serve, né, Nelson? Sim, com certeza, né? Se a gente não tem a visão do todo, né, Márcio, como que a gente vai tomar as decisões que a gente precisa tomar, né? E até acrescento algo dentro desse ponto que você trouxe, né? Quando a gente fala do nosso norte, do nosso grande propósito, daquele lugar onde nós almejamos chegar e o porquê de fazer tudo que a gente faz, né? É fundamental a gente sempre ter a revisão e o acompanhamento disso, né? Para que direção a gente quer alcançar? O nosso norte, tenho lá bem, bem colocado. E sempre se perguntar, né? Isso que está chegando para mim, qual que é a conexão disso com o meu norte? Qual que é a conexão dessa demanda com aquele lugar que eu quero alcançar? Não significa que toda oportunidade, que todas as demandas vão te levar em direção desse norte. E você sempre mensurar a qualidade do seu sim para essas demandas é o que vai te ajudar a progredir dia a dia, passo a passo. Pode ser que algumas dessas demandas seja inegociável, você precisa fazer, afinal de contas, não somos mais crianças para fazer só o que a gente gosta de fazer, né, Márcio? Seria sensacional se a gente só pudesse fazer o que a gente gosta, né? Mas, como adulto que somos, temos ali que assumir algumas coisas que talvez não estejam muito dentro desse contexto, mas você ter sempre essa clareza de qual que é a conexão com o meu norte, qual que é a qualidade que eu estou dando para o sim, para esse meu grande objetivo que eu quero alcançar, e fazer acompanhamento. Não adianta de nada você listar aquilo e deixar Deus dará e esperar que um milagre aconteça, né? Porque o seu norte, o seu propósito, ele só vai ser possível de tangibilizar com ação, com movimento e sabendo exatamente qual que é a qualidade do sim que eu estou dando para ele, né, Márcio? E aí eu introduzo quero introduzir aí duas coisas, Nelson, que são bem interessantes. Que a próxima pergunta é como é que eu tangibilizo essa questão do meu propósito, porque propósito é um negócio assim muito genérico. E aí vem uma recomendação, tá, gente? De você pega e lista lá os seus 5 principais valores, qual é o seu propósito de vida, qual a sua visão, a visão que você tem daqui 10 anos de você mesmo. E aí você vai falar, nossa, mas eu não consigo nem pensar no hoje. Então, pode ser que você só esteja pensando no seu fazer, né? Nas coisas que você faz. E isso o que você está fazendo pode não estar te levando onde você quer, porque você não sabe onde você quer chegar. E aí, uma foto de 3 anos e tangibilizar ela em projetos, e os projetos de 1 ano. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver se tem coerência com o que a gente está fazendo hoje e a visão de futuro. O que acontece? A gente tem muitas vezes, eu quero ganhar na loteria, mas nunca jogo. Não vai dar certo, né? Tem que ter um planejamento para você chegar. E aí introduz uma outra coisa, Nelson, e aí que gostaria de ouvir você, gostaria de te ouvir, em relação a mindset. Porque tudo isso tem a ver com o que hoje a gente fala aqui dentro da Lumen Academy de mindset on, mindset off, né? Porque se eu não estou aberto a fazer diferente, gente, eu não vou conseguir me conectar com o meu norte. Porque o caminho ele não é simétrico, ele é assimétrico. Então você vai pensar que você está atingindo o seu norte e não vai chegar. Aí você simplesmente vai desistir? Não. Você retraça a rota, recalibra, como o Nelson bem falou ali, recalibra a questão e você vai de novo. Vai errar? Claro que sim. Mas a questão do errar é uma oportunidade de você fazer melhor outra vez. Porque só tem outra vez quem tem vida. E errar é a coisa mais certa que vai acontecer na nossa jornada, né, Márcio? A gente vai errar. O erro faz parte do nosso processo, né? Toda a nossa jornada vai ser constituída de erros e acertos. E o mindset on e o mindset off vai trazer muito essa questão da maneira que a gente lida, né? Com todos esses erros, com todos esses acertos. Será que a gente está naquele contexto que, poxa, nossa, minha qualidade do sim é horrível. Mas é assim mesmo, né? Aqui é difícil, é muito complicado, é muita demanda. Já me conformei, aqui a gente tem que ser multitarefas mesmo, né? Será que você está dentro desse contexto e está lá nesse jogo da culpa, nesse vitimismo, ou você está com o seu mindset on, está entendendo de fato, opa, peraí, o que está pegando? Onde que está me sabotando aqui?
Qual que é a pedra no meu sapato aqui? Qual que é o meu obstáculo que eu preciso superar, que eu preciso eliminar? E quando a gente fala desse contexto, desse mindset on, a gente assumiu a accountability das nossas escolhas, né? Assumir nosso protagonismo, nossa autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade essa que também tem conexão com a nossa qualidade do sim, que também tem conexão com a nossa liderança. Talvez você que está aqui escutando a gente, né, é líder ou almeja um cargo de liderança, ser gestor, né, ser uma pessoa de influência dentro da sua equipe ou até mesmo de desenvolvimento de pessoas. Qual tem sido a qualidade do sim na sua liderança? Você fala sim só para as demandas que você precisa operar ou você também fala sim para o desenvolvimento do seu time, né? Tem sentido, Márcio? Tem conexão a qualidade do sim com o desenvolvimento do time? Tem total. E uma outra coisa, né, Nelson? Quantas vezes nós, como líderes, seja líder em casa, porque um pai, uma mãe de família, também são líderes, né? Ou você lidera um grupo de pessoas. Essa questão do poder do accountability é você ter a capacidade de ouvir. Recentemente eu ouvi uma frase que ela fala o seguinte: se você quer ganhar na vida, você tem que aprender a ouvir. E quantas vezes dentro dessa liderança, né, a outra pessoa não é accountable e eu simplesmente vou lá e executo por ela. E ela está falando assim, obrigado, que bom, que gestor legal, ele faz o trabalho por mim e eu ganho por ele sem precisar fazer esforço. E aí a equipe perde a motivação, por exemplo. Por quê? Eu não tenho a capacidade de ouvir e, segundo, a capacidade de fazer boas perguntas, entendeu? Que eu sou reativo, não sou ativo, que é o mindset on, é aquele momento que eu vejo o negócio e eu olho para aquilo e falo, me fale mais sobre isso. Como você poderia fazer isso diferente? No mindset off, você fez errado, entendeu? Faça desse jeito. Mas eu digo, não, espera aí. Daqui que eu faço mais rápido, né, Márcio? Não, daqui que eu faço mais rápido aqui. Deixa comigo aqui, né? Ou até eu ensino do meu jeito. Eu já tive lá também, e ainda estou no movimento, viu, Nelson, de aperfeiçoamento. Quantas vezes nós, como líderes, simplesmente a pessoa vem com uma inovação, com uma questão que é dela, e a gente simplesmente mata na hora. Não, faz desse jeito porque você vai ser feliz. Aí sim vem aquela famosa frase, né? Obedece quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Nelson? Exatamente. E é muito interessante, né, Márcio? Porque quando a gente começa a lidar e trilhar e até analisar essa questão desse nosso comportamento enquanto líderes, né? A qualidade do sim está conectado diretamente com a forma com que a gente faz a gestão da equipe, a forma com que a gente vê a nossa equipe, a forma com que a gente direciona, se comunica. Porque quando a gente fala de qualidade do sim, a gente não está falando única e exclusivamente em executar ou aceitar as demandas que você faz no seu dia a dia, né? A qualidade do sim, ela diz respeito com as suas responsabilidades, com os seus deveres, com o seu papel enquanto líder, enquanto liderado. Quando você é um líder e a sua equipe vem com as coisas, vem com os pontos, só que você está muito mais naquela visão, poxa, eu preciso operar, eu preciso executar, eu preciso fazer. Qual que tem sido a qualidade do sim para a sua responsabilidade de treinar a sua equipe, de motivar a sua equipe, para você desenvolver a sua equipe? Qual será que é? E aí que outra coisa. Pode falar aí, Nelson, vai. E aí que muito gestor começa a entrar no jogo da culpa, né? Fala, poxa, aqui, cara, não tenho tempo para fazer isso não, né? É interessante que da maioria das empresas que eu trabalhei, né, ao longo da minha jornada corporativa, trabalhei em diversas empresas multinacionais e big players aqui no Brasil, e era muito interessante aquele desespero da maioria dos líderes na época de avaliação de desempenho, né? Nossa, eu não tenho tempo para botar no sistema o feedback. Cara, qual que é a qualidade do que você está dando para o feedback do seu time, cara? Só que você está lá focado em executar, em fazer outras coisas, e a qualidade do seu sim para a responsabilidade que você tem de desenvolver seu time está lá embaixo, seja por qual motivo que for. Qual a qualidade do sim nesse momento, né?
E Nelson, eu quero trazer uma outra coisa que é bem interessante, né? Porque quem tá ouvindo a gente aqui pode dizer assim, sim, mas o problema é meu liderado, entendeu que ele não entrega? E aí, não entra como o Nelson mesmo falou, não entra nesse jogo da culpa, questiona. Agora, no liderado, tem uma outra coisa. Isso eu aprendi com você, viu, Nelson, que é bem legal, que é entregue o básico e depois faz o resto, entendeu? Não tenta fazer o resto e você esquece do básico. Essa reflexão um dia você trouxe para mim, eu achei bem interessante, viu, Nelson? E é essa conexão com a qualidade do sim, né, Márcio? É interessante que muitas vezes a gente aceita uma demanda ou a gente fala sim para o nosso gestor, né, com algo que chega até a gente, e a pessoa ela fica lá, não, mas eu acho que também dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para ir por outro caminho, e a pessoa se preocupa em fazer tudo que ela acha que pode ser o plus, mas ela esquece do principal, né? Então calma, vai devagar, faz primeiro o que foi pedido, né? E depois que você fez o que foi pedido, pensa, poxa, o que mais eu posso fazer, né? Quais outros caminhos eu posso trazer para melhorar esse resultado, né? Quando a gente fala da qualidade do sim, não é a qualidade do sim florido, né? Você vai falar, nossa, eu falei sim para o meu gestor e entreguei lá, ele me pediu uma bicicleta, eu entreguei um quadriciclo para ele. Olha que maravilha, muito melhor do que uma bicicleta. Calma, ele queria uma bicicleta ou queria um quadriciclo, né? Então começa primeiro executando aquilo que você falou sim, aquilo que de fato é importante naquele momento, né? Depois você pensa e veja, pô, será que faz sentido mesmo? Será que eu estou sendo produtivo demais ali, tô botando energia com algo que não vai trazer a efetividade que eu quero, né? Se pergunta, se questiona. Você enquanto líder, você enquanto liderado, ter essa clareza. Qual a qualidade do sim que eu estou dando para aquilo que de fato é importante para mim? E recalibrar, né, Nelson? Porque o tempo inteiro eu posso ter ótimas ideias e ver que um quadriciclo é melhor do que uma bicicleta. Mas sair executando não qualifica o meu sim, porque eu preciso conversar primeiro com quem tem uma visão estratégica melhor, que normalmente é o meu gestor. Então, eu chego lá e falo, olha, eu gostaria de fazer um quadriciclo, faz sentido para a estratégia? Faz sentido para os meus objetivos? Então, vai lá e pergunta. E mesmo pergunta para o gestor, não acha que ele acha que você achou, entendeu? Meu redundante propósito, entendeu? Vai lá e fala, olha, eu acho que sim, né? Senão a gente tem um problema. E o gestor também, né? Não acha que o seu liderado entendeu tudo. Sempre pergunta, me fala o que você entendeu. Outra coisa, tenha claros os objetivos mensais, de acordo com a estrutura corporativa que se tenha, né? Quais são os seus objetivos? O seu papel e responsabilidade é esse, o objetivo é esse, essa é a mensuração, e constantemente você está calibrando isso. Porque quando não se tem isso, o liderado acha que ele está arrasando, e você acha que ele vai entregar uma coisa. Chegou no final do mês, mas não era isso. É porque ele não entendeu. E aí você culpa ele? Não. Quem é o responsável sou eu como líder. Ele não tem entendido. Total. Ah, mas ele é uma pessoa que ele não entende, né? Eu ia falar uma outra palavra, ele é uma pessoa que não entende, né? Sim, mas quem contratou ele foi você, então temos um problema, né? E tem um ponto, né, Márcia? Até conectando, a gente tá seguindo, né, esses nossos níveis da pirâmide, isso que você tem falado tem conexão muito forte com a efetividade, né? O quanto que de fato a gente está sendo efetivo naquelas nossas ações, a quanto que a nossa qualidade do sim tem conexão aí com a nossa efetividade, né? E aqui, possivelmente, Marcião, algumas das pessoas que estão nos escutando são da área comercial, né? São pessoas que lidam ali com vendas, né? Que estão trabalhando no atendimento de cliente. E tem uma coisa que eu me lembro desde o meu primeiro emprego trabalhando na área comercial, que era tipo como se fosse estratégia comercial. Que falavam mais ou menos assim, a cada 10 nãos que você toma, você ganha um sim. Então, fale com muitos clientes, né? Oferte para muita gente. Quando a gente fala essa frase, Márcio, esse mito que é dito muito dentro da área comercial, qual que é a qualidade do sim desse nosso querido amigo comercial com relação ao cliente dele? Tem alguma conexão? Tem alguma relação dentro desse contexto?
Tem sim, Nelson. Como nós estamos passando de uma relação mais de reação, uma relação mais de reação, de venda reativa, para uma venda ativa, ou seja, uma venda consultiva, faz todo sentido. Não adianta. Hoje, o perfil tem mudado muito e a gente pode colocar diversas pesquisas, por exemplo, que falam. Tem uma pesquisa da Rain Group, junto com a Harvard, que eu acho sensacional, que fala que o primeiro atributo dos clientes, que os clientes querem, não é ser ouvido, entendeu? O primeiro, o ser ouvido é em quarto lugar. Em primeiro lugar, o cliente quer ser ensinado com novas perspectivas e ser desafiado, tá? Olha só que interessante. Isso vem da onde? Da questão de fazer perguntas. Então, eu posso falar com um montão de gente, mas qual é a qualidade das relações que eu estou tendo que irão gerar as vendas a curto, médio e longo prazo, especialmente a médio e longo prazo. Se eu penso sempre a curto prazo, vai ser o amanhã. Eu sempre vou estar correndo atrás do prejuízo, sempre atrás daquela metinha básica. E eu vou sempre estar assim na vida. Agora, se eu quero realmente ter relacionamentos de qualidade, eu não vou sair conversando com 10 pessoas. Eu vou conversar com as 10 pessoas, só que eu vou dar a qualidade do meu sim quando eu estiver com ela 100%, genuinamente. Para quê? Porque ela não é só um instrumento de compra, ela é uma pessoa que por trás tem dinheiro. E o mundo muda muito, né? Essa pessoa um dia, se você não a tratar bem, pode ser seu chefe, né? Ou pode ser o acionista da sua empresa, tá? Enfim, ou você pode ser o chefe dela, o chefe. Enfim, o mundo dá voltas, então a gente precisa... O cliente dela, né? Exatamente, né? Então, tem tudo a ver. Qualidade de vendas vem através da qualidade dos relacionamentos e da minha capacidade de fazer boas perguntas. Isso vem de ouvir. E quando eu sou capaz de ouvir, eu qualifico mais o meu sim. Perfeito, Márcio. É muito daquela coisa, né? Quando a gente fala muito dessa efetividade da área comercial, né? Muitos vendedores, eles falam, preciso ofertar tudo mesmo, preciso falar, preciso levar a oferta. E eu falo com experiência própria, porque eu já fui o típico vendedor que a qualidade do sim era baixíssima. Eu achava lá, usei uma abordagem com um cliente que deu certo, vou escalonar essa abordagem para ver ali quem que vai me retornar com um e-mail falando, olha, pode fechar que eu quero isso sim, né? Aí eu ia lá no Outlook, gastava um tempão montando um monte de e-mail marketing, soltava para um monte de cliente, esperando que algum deles me respondesse com interesse naquilo que eu estava ofertando, né? Quando a gente faz isso, o quanto que a gente está botando de qualidade no nosso relacionamento, né? Afinal de contas, né, o relacionamento é a porta de entrada da área comercial junto com o cliente, né? Então, como que está sendo a qualidade do sim para o nosso relacionamento com o cliente? Da gente pensar com uma venda consultiva de qualidade, né? Onde você entende as aflições, as aspirações do seu cliente. Então, se você é comercial e você está aqui nos ouvindo, já fica essa dica de ouro lá. E analisa, talvez, ali as suas últimas abordagens, suas últimas reuniões ou contatos comerciais, né? Qual foi a qualidade do sim que você deu para esse momento que o seu cliente dedicou junto contigo? Será que você, de fato, ali se preparou, trouxe ali uma qualidade maior no atendimento dele? Ou ele foi um entre os 10 nãos que você estava buscando para poder chegar num sim, né? Esse ponto é importantíssimo. Buscar mais sims, né? Buscar mais sims. Assim, olha só a questão. Nós somos muito produtivos e pouco efetivos, gente. Olha o que o Nelson está falando. Né? A cada 10 nãos, você ganha um sim. Gente, a taxa de conversão é muito baixa, né? Se a gente for ver. Então, o que a gente precisa é qualificar mais o sim. E o sim vem de uma preparação. Tem uma outra frase de Sêneca que eu gosto muito, que está aqui na minha frente. Sorte é onde a preparação encontra a oportunidade. Entendeu? Então, se você qualifica mais o sim dessas interações, depois de um tempo, isso vai fazendo parte de você.
E depois de 6 meses, você qualificando bem esse sim e essas relações, você vai virar um mestre nisso, tá? E não um mestre em buscar outras pessoas para elas dizerem não, e você chegar no final do dia cansadíssimo pra caramba e não feliz, tá? Naquele famoso ritual super padrão da área comercial, né? A última semana de vendas é a semana do desespero, né? Onde o vendedor ele tenta fazer tudo que ele não conseguiu fazer no mês todo nas últimas semanas, nos últimos dias, né? E sai lá, sentando a lenha para tentar trazer alguma qualidade do sim dentro desse contexto, né? E chegando ali na reta final desse nosso processo de qualidade do sim, nesse nosso bate-papo de hoje, Marcel, qualidade do sim e comunicação. O que tem a ver comunicação e qualidade do sim? Será que faz sentido conectar uma coisa com a outra ou não? Ou são duas coisas que andam totalmente apartadas? Tem algumas coisas, viu, Nelson? Faz total sentido, porque tudo que a gente faz é com uma forma de comunicar, né? Então, tem algumas questões que nós precisamos olhar aqui. A primeira questão na minha comunicação, que é a arte de ajudar as pessoas a entenderem o que eu quero dizer, tá? Isso é a arte de comunicar, é a saúde das relações, e aí a gente pode... Eu vou citar um livro aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele mostra, tem um estudo que mostra que no final da vida, eles estudaram durante diversos anos, diversas pessoas, e uma das coisas que no final da vida nós mais queremos é a felicidade, e nós damos mais atenção às relações. E aí vem a questão, toda interação que você tem com cada pessoa, ela é única, entendeu? Ela é qualificada, ou é mais uma pessoa que vai passar aí no seu call center, que você não está dando muita atenção? E se você está no call center escutando a gente aqui, toda pessoa que você ouve, né, entra em contato com você, você cuida ela como ela se fosse única, ou é mais uma ali para você colocar botão, entendeu? Apertar as coisas. Então, comunicação, ela precisa estar muito bem qualificada e a gente precisa estar presente. Tem um outro livro em inglês que se chama Why You're Not Listening, que ela fala, a Anne fala, como ouvir ouvir. É como meditar as palavras do interlocutor. Isso, né? Então, quando eu estou ouvindo, por exemplo, uma reunião, tem pessoas que são mais aceleradas. Você tem que criar maneiras de você prestar atenção para não cortar a ligação. Quantas vezes nós cortamos a ligação no primeiro momento e não vimos o resto? E a gente não entende. Para você que é gestor, por exemplo, quantas vezes você está falando para o seu liderado uma coisa, mas ele já cortou a ligação, ou vice-versa, tá? Então, parafraseie, faça perguntas. Olha, o que você está entendendo? Tá? Relacionamento em casa, mesma coisa. Eu aprendi isso com minha esposa. Algumas vezes eu paro, especialmente quando estou pé da vida com alguma coisa, eu faço essas perguntas. E isso tem me ajudado muito. Primeiro, não fale mais sobre isso. Será que tem alguma outra maneira de fazer? Para você se dar o tempo e o luxo, não sei se é uma palavra, mas o tempo para gerar, entendeu? Reflexões, e o seu cérebro também ter aquela respiração para você tomar uma decisão certa e não simplesmente ser reativo. Quantas vezes nós somos reativos? Não faça isso. Mas será que você entendeu por que a pessoa não está fazendo? Né, muito, né, Márcio? Quando a gente fala da qualidade do sim na comunicação, é exatamente o quanto que a gente está gerando de empatia, de conexão com aquela pessoa que veio até nós, né, ou que a gente procurou, né? Quantas e quantas vezes a gente não encontra com alguém, a pessoa está na nossa frente, a gente está aqui com o celular. Beleza. Eu tô te ouvindo, não, pode falar, pode falar. Eu tô só respondendo uma mensagem aqui rapidinho. Fica tranquilo, um WhatsApp aqui, ó, coisa linda. Pode falar, eu tô ouvindo. Mas o que era mesmo que você falou, Márcio? Qual que foi a pergunta que você trouxe? Quantas e quantas vezes
esse tipo de ruído não acontece na nossa comunicação pessoal e profissional. A gente fica lá preocupado e falando, nossa, eu preciso muito falar com a pessoa, mas na hora que a pessoa tá lá na nossa frente, a gente tá em Nárnia, né? A gente é abduzido para um mundo paralelo que a nossa qualidade do sim, ó, tá lá no pé, tá horrível, porque a gente tá pensando e falando outras coisas e a gente não está se conectando com a outra pessoa, gerando essa empatia para que, de fato, essa conversa haja uma qualidade do sim alta, né? A coisa mais interessante, bizarra também, né? É quando os dois são com a qualidade do sim baixa, né? Porque daí um fica com o celular e o outro fica falando, né? Cuspindo com informação ali e achando que a outra pessoa entendeu. Aí o mais bizarro é, você entendeu? Entendi tudo. A gente não entendeu nada, né? Eu já fiz experiências com isso, muito viu, isso, né? De pegar e tá conversando, uma pessoa tá no celular e ela tá, não, tô te escutando. E eu não falo nada. E ela fala assim, não, mas pode falar. E eu não falo nada. E ela fala assim, onde a gente estava mesmo? Falei, no celular. Por quê? Boa, vou usar essa estratégia aí porque, no meu dia a dia. Porque, assim, não dá, gente, quando a pessoa, nós não estamos plenos aí, entendeu? É muito difícil. É muito difícil. E a tecnologia, né, Nelson, trouxe muito essa questão, o celular, WhatsApp, Microsoft Teams, todos os Outlook, Gmail, todas as ferramentas, e as redes sociais, enfim, então, uma enxurrada de coisas. E a gente precisa qualificar muito bem, primeiro, quais são as relações que são relevantes e são importantes para nós, entendeu? Para a nossa saúde de visão de futuro. Depois, também, no nosso dia a dia, toda pessoa que entra em contato, ela quer algo da gente. Então, a gente tem que dar atenção. Quantas vezes uma pessoa de call center liga, você atende e você descarrega nela? Eu já fiz isso também. Hoje não. Por quê? Quem tá com um problema não é ela, sou eu, né? Porque eu descarrego nela, esse é o trabalho dela, alguém mandou ela ligar para você. Agora, eu poderia ter feito o dia dela melhor. E não simplesmente comprando, mas falando, olha, te agradeço por ter ligado, mas eu não preciso disso, né? Mas ela vai ligar de novo? Sim, vai ligar de novo, é só você não atender, porque você já sabe. Ou criar outros dispositivos para você saber quando essa pessoa está te ligando. Culpar os outros não resolve absolutamente nada, só gera mais problemas. E esse problema quem gera é você. Sou eu, quando eu fico pé da vida. Ninguém me deixa nervoso, sou eu que fico nervoso. Uma coisa que a outra pessoa trouxe. Isso mostra que a minha qualidade do sim é baixa também, algumas vezes. Sensacional, Márcio, sensacional. E até para a gente encerrar essa nossa jornada de hoje, eu quero propor um desafio para vocês que estão nos ouvindo, para você que está participando junto com a gente desse nosso podcast, que é a seguinte: pega os seus últimos dias. Para facilitar, pega seu dia de ontem, para a memória estar bem fresquinha. Pensa o seguinte: de todos os sims que você falou no seu dia, de todas as ações que você talvez se propôs a fazer ou que sabia que era importante para você, ali que você tinha para executar no seu dia a dia, qual foi a qualidade do sim para suas conversas, para suas ações, para suas escolhas? Será que rolou uma procrastinação básica? Será que rolou ali vamos fazer de qualquer jeito para tirar da frente? Será que houve aquela conversa que você estava no celular e a outra pessoa estava falando que nem louca? Ou você estava assistindo um filme, mexendo no celular, escutando outra pessoa falar ao mesmo tempo? Qual foi a qualidade do sim que você se dá? Qual a nota você daria para você no seu dia de ontem com relação à qualidade do sim? E manda pra gente, deixa lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso YouTube, compartilha com a gente, eu quero saber como está a sua qualidade do sim. Coloca lá, #qualidade do sim, que a gente vai lá e vai buscar essa resposta. Queremos te ajudar.
Queremos te auxiliar a ganhar esse jogo da vida, que é o nosso grande propósito hoje dentro da Lumen Academy. E conte tanto comigo, como com o Márcio e com toda a nossa equipe para ajudar você nesse seu desenvolvimento, nessa sua jornada pessoal e profissional. Marcião, recado final para a galera que está nos ouvindo aqui. O que você deixa de mensagem para todo mundo? A primeira coisa seria, toda vez que você fizer algo, se pergunte: por que eu estou fazendo isso? Para quê? Tá? E se a resposta for objetiva, perfeito. Se ela não for, não adianta a gente fazer as coisas e não saber para onde a gente está fazendo. É tipo quando a gente faz nós estávamos na escola, que a professora falava para a gente, faz a tarefa, senão você vai ganhar um 0. Você fazia a tarefa porque você queria, sabia para quê, ou porque você ia ganhar um 0? Porque você ia ganhar um 0, né? E aí, se você não fizer a tarefa para ganhar um 0, ainda seu pai tem que assinar o caderno. Essa é da minha época, viu? Não sei se era da sua época, né? Mas era da minha época, né? Aí, o que acontecia? Eu fazia a bendita tarefa para a professora, não para a vida. E por isso que muitas vezes nós não aprendemos as coisas que deveriam ser aprendidas. Equação do Bhaskara, por exemplo. Porque nós não entendemos para que nós estávamos fazendo aquilo. Aqui é a mesma coisa. Tudo que você faz no seu dia a dia. E, pessoal, isso não vai mudar da noite para o dia. Relaxa, tá? É um passo de cada vez. Uma coisa de cada vez. Relaxa, tá? O erro está aqui para você fazer melhor de novo. Não para você se culpar. Culpa não resolve. Celebra. Se dê parabéns quando você errar. Eu aqui na empresa, quando a pessoa fala, errei, eu falo assim, parabéns. Eu digo, como assim? Você tem uma oportunidade de fazer melhor amanhã. Custou caro, mas parabéns. Entendeu? Vai fazer o quê? Culpar a pessoa? Não adianta. Então, pergunta para quê? Para que eu estou fazendo isso? Para que você está fazendo aquilo? O tempo inteiro. Nós precisamos nos questionar mais para onde nós estamos indo. Sensacional, Márcio. Assina embaixo. Pensa sempre, qual a qualidade do sim que eu estou dando para aquilo que de fato é importante para mim. Se esse nosso bate-papo fez sentido para você, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar e participar nos nossos canais. Procura lá, @LumenAcademy_, Academy com Y no final, porque a gente quer te ajudar dentro dessa sua jornada, dentro desse processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Por hoje encerramos por aqui. Fique ligado para os nossos próximos episódios. #LumenAcademy, #qualidade do sim. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Forte abraço e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Um abração, gente.